Olá, eu sou Daniel Siman e obrigado por se juntar a mim aqui na JNS Televisão, em Jerusalém, Israel. Antes dos tópicos de hoje, quero falar de novo sobre a sessão de comentários. Na semana passada citei e comentei alguns feedbacks que recebi. Eu devia ter aproveitado para responder aos críticos e agradecer a maioria de vocês pelos comentários de apoio. Eu realmente aprecio isso. Leio a maioria deles e tento responder sempre que posso, embora com o volume de mensagens que recebo, nem sempre seja possível. Obrigado a todos que dedicam tempo, não só assistindo, mas principalmente deixando comentários atenciosos e encorajadores que me fazem sentir bem. Isso é muito importante para mim. Sobre quem comentou na semana passada que não deveríamos nos gabar das conquistas. Ou pior, disse isso. Devo demonstrar empatia pelos inimigos em Gaza. Quero deixar uma coisa muito clara. Não só eu não me importo com nossos inimigos em Gaza. Não me comovo com o sofrimento deles. Como provaram em 7 de outubro, eles não são indefesos ou peões. Essas pessoas não só celebraram o assassinato brutal dos nossos filhos em 7 de outubro, como muitos também participaram das atrocidades. O único remorso que eles expressaram hoje é por não terem conseguido nos destruir. E vamos deixar uma coisa clara. Eles mataram 36 crianças durante a guerra. Mas a intenção deles era atingir cada uma das nossas crianças, meus filhos, mas foram impedidos antes de chegarem a todos nós. E eu quero tirar um momento para que vocês entendam um pouco do que nós aqui em Israel passamos no dia 7 de outubro. Só sabíamos que Israel tinha sido invadido. Todos nós ouvimos relatos de familiares e amigos sobre o que estava acontecendo em todo o país naquele dia. Achei necessário ensinar meus filhos a usar minha arma caso algo acontecesse comigo. Planejamos como nos trancar em casa caso árabes invadissem com nossos vizinhos. Fizemos planos de como defender o perímetro do nosso bairro, caso nossos vizinhos árabes decidissem se juntar ao ataque. O que eu não contei para meus filhos naquele dia foi que eu tinha um plano. Se tudo desse errado, eu garantiria que teria 4 balas restantes. Se você entende o que digo, eu estava pronto para fazer o necessário para garantir que minha família nunca caísse nas mãos dos responsáveis pelos horrores e atrocidades que eu estava assistindo. Sendo exibido nas redes sociais árabes naquele dia, plataformas por gazenses naquele dia, comemorando. Então, dito isso, vamos voltar às manchetes das quais falei anteriormente. A grande notícia da semana é a visita do primeiro-ministro Netanyahu aos Estados Unidos da América e seus encontros com o presidente Trump e altos membros do governo americano. Tenho certeza de que todos estão vendo inúmeros comentários, previsões e opiniões de especialistas na mídia. Muitos desses comentários dependem fortemente de veículos israelenses claramente de esquerda. As vozes que preveem as relações entre Israel e Estados Unidos da América erraram várias vezes nos últimos 2 anos. Mesmo assim, continuam a moldar grande parte da conversa internacional, muitas vezes com um tom de certeza que não é respaldado pelo histórico deles. Então vou poupar vocês de mais uma rodada de especulações e simplesmente dizer isto com base na minha experiência de anos no gabinete do primeiro-ministro e com a mídia. A maioria dos comentaristas que vocês estão ouvindo realmente não faz ideia do que está acontecendo por trás das portas fechadas, eles estão apenas especulando. Trump e Netanyahu têm um histórico de se divertirem deixando a mídia correr atrás de sombras, enquanto eles mesmos se concentram no trabalho de verdade. Eles vão dizer o que precisam dizer, mas vão fazer o que precisa ser feito. Em Mar-a-Lago, eles discutiram questões estratégicas importantes, sem segredo algum. Como avançar em Gaza, como será a próxima fase da campanha e como lidar com os desafios crescentes do Irã. Em breve, tudo ficará claro quando os acontecimentos começarem a mudar no local. Enquanto isso, grandes acontecimentos marcaram a disputa pelo poder na região, quando Netanyahu surpreendeu a Turquia em sua tentativa de dominar o local, com o reconhecimento da Somalilândia. Uma semana após o acordo, assinado com a Grécia e Chipre, e mais surpresas ainda são esperadas. Todo esse drama está se desenrolando em tempo real, enquanto o histérico presidente turco, Erdogan, rotula Israel como o inimigo número 1 da Turquia. Não se encaixa muito bem com a narrativa que está saindo de Mar-a-Lago. Uma das análises mais perspicazes sobre isso vem de um comentarista da mídia israelense, Yaram Edri, que capturou o momento com uma clareza impressionante. Edri escreve, e eu cito, por trás da retórica bombástica existe uma verdade muito mais profunda. Erdogan entende que suas ambições regionais estão escapando por entre seus dedos.
A ação de Israel na Somalilândia mina o antigo sonho da Turquia de controlar o porto de Berbera e vastas áreas ricas em recursos estratégicos. Ele prossegue: a pressão aumenta e a influência da Turquia na região parece diminuir. Quando isso acontece, Edri diz que Erdogan não oferece soluções. Ele dispara manchetes tóxicas, ele destila veneno contra Israel. Ele tenta mascarar a perda de influência com acusações cada vez mais barulhentas. Ele continua. Trump e Netanyahu silenciosamente formam um forte bloco regional para conter o Irã. Uma coalizão que inclui os Estados Unidos, Israel, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e, muito provavelmente, também a Índia. Isso, Edri argumenta, é o brilhantismo estratégico de Netanyahu. Não ficar sozinho, mas tecer uma ampla rede de alianças transcontinentais. Isso redesenha o mapa político ou geopolítico do Oriente Médio. E como ele diz Erdogan vê o respeito e a influência que Netanyahu está recebendo no cenário mundial, e a reação é previsível. Ele ataca em todas as direções e produz manchetes atrás de manchetes cheias de raiva. Porque ele percebe que o jogo regional não segue mais as regras antigas. Edri conclui que isso não é apenas mais uma guerra de palavras, é um terremoto geopolítico. Qualquer um que esteja prestando atenção pode ver isso. O Oriente Médio está mudando bem diante dos olhos dele e dos nossos. Essas 2 semanas mostram um padrão. Israel está cercando estrategicamente a Turquia. É assim que a vitória se parece: estabelecer domínio sobre a indústria de energia, capacidade militar e influência econômica. Está claro para mim que Estados Unidos e Israel estão totalmente coordenados. Cada lado agirá conforme seus interesses nacionais, considerando as necessidades e prioridades do outro. Esta é a realidade, não o barulho, manchetes ou suposições. Trump e Netanyahu certamente discutirão que o Líbano, desde 1º de janeiro de 2026, descumpriu suas obrigações e viola o cessar-fogo. Sobre a questão de Gaza, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas reclamou que Israel, nesta semana, retirou o reconhecimento e a cooperação com a UNRWA porque Israel descobriu que a UNRWA está infestada pelo Hamas. O secretário-geral Guterres ainda não internalizou o fato de que Israel mudou e não vai mais compactuar com as mentiras do passado. O inverno chegou forte em Israel nesta semana. E como resultado, os habitantes de Gaza estão recebendo algo que seus apoiadores pediram abertamente: um tufão, varrendo suas tendas do rio até o mar. O Hamas não se impressiona, segue se armando e construindo túneis subterrâneos para atacar as comunidades israelenses novamente. As enchentes trouxeram sofrimento ao povo e causaram o colapso de um novo túnel em construção, expondo-o às forças israelenses. Este mapa que você está vendo dá uma ideia da extensão dos túneis que encontramos só na área de Rafa. Então essa questão vai continuar precisando ser tratada em breve por Israel. É isso aí. Deixemos as especulações para os comentaristas e foquemos em algo mais concreto e revelador sobre como as narrativas são moldadas atualmente. Quem vai te avisar quando for tarde demais? Quem vai te dizer que as coisas não estão tão bem? Você não pode seguir achando que está tudo certo. Esses versos deveriam ecoar na sua mente agora. Você talvez também conheça Paulina Porizkova, uma atriz e modelo de sucesso dos anos 1980, capa da famosa edição de maiôs da Sports Illustrated, edições anuais que você vê bem aqui. Eu, claro, comprava essas revistas apenas pelos artigos esportivos, assim como a Playboy. A modelo Paulina Porizkova também esteve no clipe da icônica música dos anos 80 Drive, da lendária banda The Cars, que mencionei. Ela continua tão bonita quanto sempre e sigo ela e seu conteúdo no Instagram. Mencionei ela não só por clickbait, mas também pela postagem que compartilhou nas redes sociais semana passada. Eu cito a postagem dela: acendendo uma luz na escuridão. Na última noite do Hanukkah, ela diz: eu fui criada como católica e muitos dos meus melhores amigos e família escolhida são judeus. Nunca foi vista como divisão, ela segue. Desde o início da década de 2010, temos enfrentado repetidos eventos de antissemitismo, muito antes dos terríveis acontecimentos de 7 de outubro e as consequências disso. A maioria dos judeus do mundo representa apenas 0,2% da população global. Cerca de 2,4% dos americanos são inocentes quanto à política do governo de Israel.
Muitos vivem em outros países e não têm nada a ver com, abre aspas, assassinar bebês em Gaza, fecha aspas. Este é um ótimo momento para apoiar nossos amigos judeus. Eu, diz ela, assim como meus amigos judeus, acredito que tanto Israel quanto o povo da Palestina têm o direito de existir e viver em paz. O que acontece agora é atroz de todas as formas. Mas eu também sei, diz ela, que até mesmo a postagem mais gentil sobre isso vai te enterrar em uma avalanche de ódio online. E é justamente por causa disso que sinto que preciso me manifestar agora e defender meus amigos judeus. Eu apoio meus amigos judeus. Ao ler as postagens da Paulina, destaco suas boas intenções e sinceridade na mensagem. Não estou sendo cínico ou sarcástico e falo com solidariedade genuína ao povo judeu. Mas também vejo outra coisa acontecendo por baixo da superfície, algo que reflete um padrão muito maior. Meu problema não é com ela, mas com o povo judeu no círculo de amigos e contatos dela, porque a visão de mundo que ela absorveu não veio do nada. Ela veio de um certo tipo de judeu, aquele que acredita que suavizar sua identidade judaica, minimizar sua vulnerabilidade e se misturar à cultura dominante vai protegê-lo. Esses são judeus que passaram décadas tentando se tornar aceitáveis ao minimizar suas próprias experiências. Judeus que se distanciam da herança judaica, dos direitos ancestrais, da forte identidade judaica porque acham que isso vai lhes trazer aceitação entre seus colegas. A mensagem é sempre a mesma. Não somos como aqueles judeus, mesmo que não digam isso em voz alta. Quando esse se torna o modelo encontrado pelos não-judeus, isso influencia como eles compreendem o antissemitismo. São pessoas que, quando judeus são ameaçados, assediados ou mortos apenas por serem judeus, eles se posicionam assim como Paulina fez aqui. Eles fazem isso com sinceridade e coragem, mas ainda carregarão a marca daquela perspectiva anterior que eles receberam de seus contatos judeus. Você vê isso na maneira como ela insiste que, e eu cito, a maioria dos judeus é inocente quanto à política do governo de Israel, como se fosse preciso separar os judeus em bons judeus e maus judeus para justificar defendê-los. Você vê isso na equivalência moral reflexiva, na necessidade de equilibrar cada declaração mostrando os dois lados. Mesmo quando se trata de ódio aos judeus, não de geopolítica. Esses são os hábitos retóricos que décadas de judeus criaram, tentando se tornar menos ameaçadores, menos distintos, menos judeus. A tragédia é que judeus que pensavam que diluir sua identidade os protegeria, criaram uma linguagem que hoje enfraquece a defesa dos judeus em todo lugar. Assim como esse judeu proeminente, Steven Spielberg, cuja fundação Lista de Schindler apoia a comunidade judaica, foi flagrado financiando grupos que difamam Israel e espalham mentiras sobre a guerra em Gaza. O próprio Spielberg fez comentários recentes criticando Israel e o Hamas. E eu cito: podemos nos indignar com os atos hediondos dos terroristas em 7 de outubro e também condenar a morte de mulheres e crianças inocentes em Gaza. Essa é a linguagem que normaliza a culpa coletiva, uma linguagem que trata a identidade judaica como algo suspeito, uma linguagem que força os judeus a provarem sua inocência antes mesmo de terem o direito de se defender. Confira isso em comparação com outra coisa que vi, uma postagem da atriz Julieta Lewis. Ela não faz ressalvas, não separa os judeus em categorias, não sentiu necessidade de explicar quem é inocente ou justificar por que os judeus merecem segurança. Ela simplesmente colocou uma placa do lado de fora da casa dela e disse: "Nós apoiamos nossos vizinhos judeus." E ela escreveu: "Eu fiz uma placa para mostrar publicamente o que meus amigos judeus já sabem em particular. Amo e apoio eles. Só isso. Sem condições, sem ressalvas ou justificativas morais, apenas apoio e solidariedade. Eu estou com vocês porque vocês são meus amigos, porque vocês estiveram ao meu lado, porque vocês merecem segurança e dignidade. Ponto final." Paulina tem boas intenções, ela se posiciona, está fazendo o que muitos não fariam, mas a estrutura que ela usa, as ressalvas, o distanciamento, a garantia cuidadosa de que os judeus são inocentes, é produto de um mundo onde a identidade judaica foi recodificada como uma ameaça, onde o poder judaico é visto como ilegítimo e onde se espera que os judeus peçam desculpas por existirem antes que alguém sequer se levante para nos defender. Por isso as palavras e narrativas importam.
Porque, uma vez que você aceita a premissa de que os judeus precisam ser separados de Israel para merecerem segurança, ou que a identidade judaica precisa ser suavizada para ser aceitável, você já cedeu o terreno onde o ódio aos judeus cresce. O coração de Paulina está no lugar certo. A linguagem que Paulina herdou dos judeus e conhecia da cultura ao redor integra o sistema que facilita racionalizar o ódio aos judeus. E falando de judeus apologéticos e suaves, alerta de spoiler. Nesta semana, em Nova York, o islamista social Mamdani assumiu como prefeito em 1º de janeiro de 2026. Isso um dia será lembrado como a maior conquista islâmica da civilização ocidental. Não há como voltar atrás nisso. Quando muçulmanos controlam um local, tornam-no inabitável para o kufr, o não crente. Assim como com o Líbano, que já foi o único país cristão do Oriente Médio, e com Belém. Desde 1995, uma cidade antes majoritariamente cristã, agora tem menos de 10% de cristãos. O que eles farão em Nova York fará o que ocorre em Minnesota parecer brincadeira de criança. Veja que um padrão está surgindo aqui. Uso amplo de fundos públicos em Minnesota, parte destinada ao exterior para grupos suspeitos. Na Itália, autoridades descobriram que várias organizações de caridade italianas desviaram secretamente mais de 8 milhões para terroristas do Hamas, em Gaza. Segundo os investigadores, o dinheiro foi escondido em equipamentos e suprimentos médicos enviados como ajuda humanitária para Gaza e Israel. O Canal 14 revelou esta semana em Israel. O dinheiro que o governo anterior de esquerda destinou para melhorar a vida dos cidadãos árabes aqui foi desviado por partidos e prefeituras árabes para gangues criminosas e possivelmente grupos terroristas. Acha que isso também vai ocorrer agora em Nova York? Todos aqueles que reclamam sobre para onde vai o dinheiro dos seus impostos, você acha que eles vão fazer melhor na cidade de Nova York? Bem, lembra da cena final do filme Planeta dos Macacos? Como todos ficamos chocados quando Taylor, de Charlton Heston, descobriu a verdade sobre Nova York? Bem, aqui vai o spoiler. Não se surpreendam, seus maníacos. Vocês destruíram tudo, foi o que ele disse ao saber o que ocorreu em Nova York. Isso me leva ao woke, à esquerda e à direita. Infelizmente, não estamos lidando apenas com os woke da esquerda, como vemos na cidade de Nova York. Também existem os woke da direita. Neste ponto, já estamos acostumados com a convergência entre Islã e esquerda woke. Mas o que não esperávamos era o vínculo nascente que está surgindo entre elementos da extrema-direita nos Estados Unidos e o Islã. Mas não deveríamos nos surpreender, pois, como sempre, isso envolve os judeus, ou como eles próprios se veem. Tudo isso vem da história e do fato de ambos os campos ideológicos não estarem acostumados a ver judeus se afirmando. Para a esquerda, um povo judeu confiante e que se defende quebra o roteiro familiar em que os judeus existem principalmente como vítimas, permitindo que eles, a esquerda, sinalizem superioridade moral ao lamentar o sofrimento judeu, ou seja, eles não podem mais demonstrar virtude falando dos pobres judeus mortos. Para a extrema-direita, uma comunidade judaica forte e autossuficiente enfraquece a antiga dinâmica em que os judeus podiam ser marginalizados ou intimidados. Quando nos defendemos, eles começam a imaginar judeus controlando o mundo. Ambas as reações refletem padrões históricos que esperavam judeus passivos. Ambos passaram a instrumentalizar a história judaica, seja com indignação performática na esquerda ou alianças oportunistas na extrema-direita. Essas dinâmicas permitem que grupos opostos se unam na crítica aos judeus ou ao Estado judeu, cada um com seus objetivos ideológicos. E ninguém se entrega tão felizmente a esses desejos quanto o Islã, comentando sobre a disposição dos islamistas para isso. Vamos para a lavagem cerebral da CNN. Na mesma época, Paulina Porizkova, que citei antes, aparecia nas capas da Sports Illustrated. Outra estrela em ascensão estava capturando a atenção da América, CNN. Enquanto Paulina só ficava mais bonita e autêntica com o tempo, a CNN seguiu o caminho oposto. Ela se manteve fiel a si mesma, já a CNN se desviou. Ela esqueceu disso. O trabalho dela é reportar notícias e informar o público, não moldar narrativas políticas ou omitir contexto ao apresentar fatos. Não é de se admirar que sua audiência tenha caído 26 este ano. Essa queda fica mais clara na cobertura deles sobre Israel. Recentemente, a CNN contratou um correspondente israelense para reportar de Israel, Tal Shalev.
Mas fizeram isso sem expor sua agenda política de esquerda ou a visão pela qual veem este lugar. E apenas na semana passada, ela publicou este artigo. Este é um exemplo de como uma narrativa distorcida vira fato quando um grande veículo a repete. A manchete afirma que Israel agora está abaixo da Arábia Saudita e da Rússia em direitos das mulheres. Parece dramático e alarmante, mas também é completamente enganoso. O que o artigo não te conta é que o ranking vem de um índice da Universidade de Georgetown. A mesma Universidade de Georgetown que recebeu mais de $1 bilhão do Catar na última década e até abriu um campus em Doha. E o motivo de Israel ter despencado de repente no ranking não é porque as mulheres perderam direitos aqui, é porque o índice adicionou um critério que mede quantas mulheres vivem a menos de 50 quilômetros de um conflito armado. A CNN e seu correspondente passaram por cima disso de propósito porque não foi Israel que mudou, foram as circunstâncias que mudaram. O Hamas iniciou uma guerra em 7 de outubro, arrastando todo Israel para o conflito. Isso não é uma medida de igualdade de gênero. Utilize este estudo para comparar Israel, uma democracia com presença feminina na política, forças de defesa, Suprema Corte e setor de alta tecnologia. E uma história ridícula e distópica, onde as mulheres são escravizadas como úteros de aluguel, isso é absurdo. Arábia Saudita, onde até recentemente mulheres precisavam de permissão masculina para passaporte, tem restrições de movimento, vestimenta e fala, e a guarda dos filhos vai automaticamente para o pai. De algum modo, fica melhor classificada que Israel e a Rússia, onde milhares de mulheres são traficadas anualmente. Estão promovendo uma narrativa falsa para distorcer a imagem de Israel e enfraquecer o governo democraticamente eleito, esse é o único objetivo deles. Quando a CNN, ainda considerada uma fonte confiável por muitos, repete isso sem contexto. Isso serve de munição para detratores de Israel, ativistas, influenciadores e organizações com agendas, que citarão isso como prova. Se espalha por campi universitários, Europa e Austrália. Isso alimenta uma hostilidade crescente contra Israel e, por extensão, contra os judeus, em um momento em que as comunidades da diáspora já estão enfrentando o aumento do antissemitismo. Nada disso significa que Israel é perfeito? Não somos. Nenhuma democracia é. Você pode criticar políticas, debater reformas, discutir representação. Claro, mas faça isso de forma honesta e com dados reais. Não finja que a Arábia Saudita e a Rússia de repente se tornaram utopias feministas, só porque o critério de zona de conflito foi usado como índice. Meias-verdades, falta de contexto e simbolismo dramático envenenam o debate, e isso é a versão moderna das calúnias antissemitas do passado. Bem, vamos agora jogar luz sobre duas nações, literalmente. O sistema de defesa aérea baseado em Laser Iron Beam foi implantado em Israel esta semana, e Israel agora se tornou o primeiro país do mundo a utilizar um sistema operacional de laser para a interceptação de ameaças aéreas, incluindo foguetes e mísseis. Esse marco só foi possível pela tecnologia exclusiva de óptica adaptativa da Rafael, um avanço científico global. O feixe de ferro é mais potente, tem maior alcance e defende contra mais ameaças. O feixe de ferro pode derrubar drones e também se defender de mísseis, foguetes e morteiros. Isso o torna muito mais formidável do que se só derrubasse drones, ameaças relativamente lentas. Esta é uma das inovações israelenses recentes que estão mudando Israel e o mundo, e se destacou. No livro de Isaías, ele julgará as nações, decidirá disputas e eles farão de suas espadas arados. Todos, exceto o Hamas. Ou seja, enquanto o Hamas se concentra em transformar canos de água em mísseis em Israel, engenheiros desenvolveram uma tecnologia inovadora que transforma canos de água comuns em geradores de energia limpa. Esses canos geram eletricidade aproveitando a pressão natural da água, à medida que a água flui por esses canos com pressão natural. Pequenas turbinas dentro dos canos giram e produzem eletricidade, tudo isso sem interromper o abastecimento de água ou adicionar qualquer poluição ao meio ambiente. Esses canos inteligentes já são testados em cidades e áreas rurais, capturando energia que seria desperdiçada. O sistema opera 24 horas, fornecendo eletricidade renovável para casas, postes, sensores ou até devolver energia à rede. E no ano passado, por exemplo, a empresa israelense Beharrow, líder mundial em polinização de precisão, lançou, e eu cito, a rede global de 1 milhão de colmeias, uma iniciativa científica dedicada a enfrentar a crise global das abelhas.
Menciono isso porque Israel tem sido muito inventivo ao longo de nossa existência. Nossas circunstâncias não nos deram opção. Voltamos após 2000 anos a um país deserto, árido, infestado de malária e pântanos, e em um século o restauramos à terra do leite. E, como vemos, Mel, fizemos tudo isso enquanto lutávamos em guerras quase a cada década e enfrentávamos o terrorismo todos os dias, absorvendo quase 1 milhão de refugiados expulsos de países árabes, ignorados por muitos, e milhões de imigrantes judeus do mundo todo. Somente algumas inovações desenvolvidas aqui, como irrigação por gotejamento e dessalinização, são compartilhadas com países do terceiro mundo. Treinamos a população deles lá ou em Israel, e por isso é chocante como Israel é retratado em certos meios de comunicação. Alguns meios de comunicação preferem simplificar a história e transformá-la em caricatura, ignorando suas complexidades, lutas, progresso e realidades. Eles transformam Israel, criado apesar dos desafios, em um vilão simplista. Eles ignoram o contexto, omitem fatos e apresentam narrativas de maneiras que pouco se assemelham à verdade dos fatos. Isso me leva ao ponto onde quero encerrar hoje. Enquanto alguns veículos de mídia distorcem a história de Israel, o próprio país escreve o próximo capítulo do que realmente importa aqui. Israel, como já dissemos, está longe de ser perfeito. É uma nação que luta por sua sobrevivência enquanto ainda ultrapassa os limites da ciência, engenharia e potencial humano, uma nação que transforma a adversidade em inovação, nação que, mesmo atacada, segue construindo. Em Israel, continuaremos moldando o futuro mesmo após as manchetes sumirem. Obrigado por se juntar a mim aqui na JNS Televisão. Estarei com você novamente na próxima semana.